Alô, amigos e amigas do esporte, boa tarde, tudo bem? Como é que vão vocês aí de Itabuna, da região, da Bahia, do Brasil, desse mundão afora, tudo bom? Beleza, estamos de volta aqui para mais um TVI News Esportes, pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história, hein? Nino Black, forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Você não sabe como é bom estar falando para você, estar falando com você, através da tela dessa empresa que há 20 anos conta a sua história. Estou falando da TVI, essa empresa que é muito bem administrada e que nós temos o prazer de fazer parte do quadro de funcionários dessa casa, porque levamos informações verdadeiras para você. E nesse horário, levamos informações sobre um carro-chefe do esporte chamado futebol, Marcelo. E daqui a pouco, por falar em futebol, vamos estar aqui comentando, né, falando um pouco com relação à rodada de ontem, das eliminatórias, a vitória do Brasil. Sim. Né, muita gente aí fora querendo saber o que é que você achou da vitória do Brasil. Placar magrinho, 1-0. Magrinho. Mas o Paraguai, não é? Já não é mais aquele Paraguai que, se o Grapiúna, que está sendo goleado aí, pegasse naquele passado, ganhava. Hoje Desse jeito. é difícil. É. Né? Então daqui a pouco o pessoal quer saber de você com relação a isso aí. Desse jeito, Marcelo. E o Paraguai, Marcelo, como você acabou de falar. Em outrora, o Paraguai, não só o Paraguai, como outros daqui da América do Sul, eram tidos como, isso é língua do futebol, eram tidos como galinhas mortas. Galinhas mortas são aqueles times que, quando a seleção brasileira pegava, nós só tínhamos dúvida do placar, quanto seria. Mas que nós iríamos ganhar, nós tínhamos a certeza. E hoje já não há tanta certeza assim, porque as coisas mudaram, as equipes evoluíram, os países evoluíram, dentro do futebol, obviamente, estamos falando. E o Paraguai também, nessa evolução inclusa, o Paraguai apresenta uma equipe muito consistente. E daqui a pouquinho, como você bem falou, iremos entrar em detalhes sobre isso, Marcelo. Daqui a pouquinho a gente vai comentar com relação à atuação da seleção brasileira, porque mandaram lhe perguntar. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Walter Machado, companheiro nosso de comunicação. Diz que está acompanhando, está gostando, sim, inclusive. É carioca ele. E está gostando do que está vendo aqui com relação ao programa de esporte. O que aumenta a nossa responsabilidade. Exatamente, né? Walter que já teve também televisão, hoje faz rádio. Então um abraço aí, companheiro Walter Machado. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Está nos Idolândia, acompanhando aqui a gente. Leque, olha, o Campeonato Baiano sua Série B, faltam 2 rodadas. O Grapiúna falta enfrentar. Ainda bem faz 2 jogos em casa. Sim. Pertinho aqui, que é em Ilhéus. Mário Pessoa, que é o mando de campo. Fora, mas é em casa. É em casa, é. Não, é perto. Isso. Não é em casa, é o perto. O gasto é menos, digamos assim. Exatamente, que são 2 jogos contra o SSA, já sexta-feira agora. Esse jogo acontecendo às 15 horas. E fecha contra a equipe do Fluminense de Feira, jogando também no Mário Pessoa no dia 29, que também no estádio Mário Pessoa. A pergunta é, será que nesses 2 jogos contra SSA e Fluminense de Feira, mesmo jogando Mário Pessoa, pode vencer alguma partida dessa, Black? Olha, Marcelo, poder pode, porque enquanto há vida há esperança, enquanto há jogo há esperança também, enquanto há tempo para se vencer. E o jogo, obviamente, ainda não, o jogo claramente não começou, né? Ainda faltam algumas horas. Depois de amanhã, na sexta-feira, no caso hoje é quarta-feira, eu sinceramente torço, Marcelo, para que o Grapiúna faça uma boa partida em uma dessas últimas 2 que tem, para que possa vencer, para não sair sem sentir o gosto de uma vitória no campeonato. Mas uma coisa é o torcedor querer, uma outra coisa são pessoas que não jogam querer. Quem tem que querer e fazer por onde é quem vai realmente estar em campo. Os que vão estar em campo, os jogadores. Claro que para o jogador entrar em campo, passa um processo, tem um processo, envolve pessoas, envolve tanta coisa antes de chegar a hora da partida, que muitas vezes a hora da partida fica tão comprometida porque pessoas antes não fizeram o que tinha que fazer, que quando chega a verdadeira hora da onça beber água, como falamos, a onça morre de sede. E o Grapiúna tem morrido de sede há muito tempo, há muitos jogos. Ou seja, em todos os jogos morreu de sede. Com exceção do jogo contra o Teixeira, que foi o jogo do nada contra nenhum. Essa é a grande verdade. Infelizmente. Tomara que possa vencer. O SSA é o próximo jogo do Grapiúna, mas eles vêm com o pensamento de que Grapiúna não venceu ninguém, nós ainda aspiramos chance de classificação.
nós não podemos dar sopa pro azar. Então eles vêm sim, sabendo que pode, e pode realmente vencer o Grapiúna, mas cabe ao Grapiúna se impor, demonstrar a qualidade em campo, para que possa vencer a primeira partida no campeonato. Até por honra, Marcelo, porque senão vai ficar para a última rodada, e a última é contra o Fluminense, um que com certeza ainda irá correr um certo risco na última rodada, mas já está praticamente classificado, não vai dar sopa pro azar. Esse aqui não vai dar sopa pro azar mesmo. Bom, lembrando que as duas equipes que o Grapiúna enfrentam, né, com relação aos 2 jogos últimos, o SSA está na 7ª colocação com 6 pontos, e a equipe do Fluminense é a 3ª com 14. Isso, o SSA se ganhar vai a 9. Vai a 9. E ainda tem outro jogo na última rodada. Ainda. Que são, deixa eu ver aqui, confirmando aqui, são 7 jogos, faltam 2. Se ganhar, vai a 9, não é? E aí vai enfrentar, na última rodada, o SSA vai enfrentar a equipe do Itabuna. Isso. Aí ele tem que vencer o Itabuna. De repente, nós não sabemos, Marcelo, como é que está a logística do Itabuna. Agora só poupar jogador, né? Porque agora não pode poupar jogador agora. Nunca vi isso na sua época. Não tem poupar. Jogador gosta de jogar. Tá poupando jogador porque tem 2 competições. Bom, aqui como é... Só é uma, exclusividade. É verdade. Eu acredito que o Itabuna não vai poupar, até porque, Marcelo, não existe time invencível futebol clube. E o entrosamento é o único jogador que você não contrata. Ele tem que aparecer no meio do elenco e vir para o meio do time para entrar no meio do campo, para o seu time adquiri-los, o entrosamento. Não se contrata esse rapaz chamado entrosamento, mas você chega perto dele quando se trabalha o máximo possível. E o máximo possível, ninguém trabalhou mais que o Itabuna nessa competição. Por isso o Itabuna está tão bem colocado na competição, na tabela. E o Itabuna contra o SSA, na última rodada, eu sinceramente acho que o Itabuna não vai e nem deve poupar ninguém. A não ser que o jogador esteja com início de lesão e tal, alguma coisa assim para poder dar uma melhorada ou ficar bom, porque o verdadeiro campeonato está por vir, que é o quadrangular. Mas o Itabuna tem sim que continuar com o mesmo time, tem sim que continuar com o mesmo ímpeto, com a mesma força, para que possa, com o mesmo pensamento, conseguir o objetivo maior, Marcelo, que é voltar à elite do futebol baiano. Bom, ainda com relação aqui do Grapiúna, né, o profissional, é isso aí que vocês já estão acompanhando. É a última colocada por conta das goleadas últimas, né? 7 e depois 8-1. Então é a última colocada. E, é claro, não foi bem esse ano, o time principal. Mas nós temos que dar aqui os parabéns à equipe sub-20 do Grapiúna. Sim. Já está classificada, né? É líder do grupo 3. E na contagem geral de 24 equipes, é a 4ª colocada. E tem coisas boas, Marcelo, pro sub-20. Bahia e de Fluminense. Viu? Tem coisas boas, Marcelo, pro sub-20, com relação a competições. Eu soube que vai ter uma Copa do Nordeste aí de sub-20. Não, o objetivo, moleque, por exemplo, classificam agora 16. Isso. Aí o primeiro pega o 16º e por aí vai. Segundo, 15º, enfim. Sim. Aí vem a 3ª fase, que é aquela fase que ficam só 8 equipes. Quem passa já está na semifinal. Quem chega na semifinal, aí tem Copa São Paulo, Copa do Nordeste sub-20, Copa do Brasil sub-20. Muita coisa. Muitas competições à vista para o sub-20. Tomara que os meninos continuem nessa pegada que estão, né? E que possam conseguir o objetivo. Eu não sei qual é o objetivo deles, mas eu imagino. Quem sabe verdadeiramente é quem está no comando e quem está imbuído e envolvido todos os dias com o grupo, com o elenco, com os jogadores, com a comissão técnica. Eu, sinceramente, não vivo esse dia a dia, o cotidiano do sub-20 do Grapiúna, mas pelo que eles têm conquistado em campo, percebe-se que é um time organizado, que é um time que joga com todas as garras possíveis, que os meninos sabem da sua qualidade, porém, sabe que também contra o adversário tão qualificado quanto eles, mas na batalha campal os meninos estão vencendo, levando vantagem. Por isso, Marcelo, estão bem colocados na tabela e tomara que assim permaneça. Nós não podemos deixar de parabenizá-lo. Primeiro, a organização, né? Tem o Narciso à frente do... Narciso à frente do Grapiúna. Ronaldo, treinador. O Ronaldo, que é o treinador. E os jogadores, porque se Narciso der a condição, juntamente com o Luciano, né? Luciano, que é o investidor. Luciano lá do Carajás. Então, assim, se o Luciano é o investidor, o Narciso está à frente como organizador, diretor de organização, e o Ronaldo, que é o chefe da comissão técnica, que é o treinador, que também passa o trabalho físico, ou seja, num acúmulo de funções, nós não podemos deixar de parabenizá-lo e responsabilizar também pela boa campanha os verdadeiros protagonistas, que são os jogadores. Porque dentro do campo, quem consegue a pontuação são os jogadores. Narciso pode dar condição, Ronaldo pode cobrar e colocar a melhor tática
e os melhores tecnicamente e fisicamente também, já que ele tem o acúmulo da função de ser o treinador e o preparador ao mesmo tempo. Mas se os meninos não derem a parcela deles, que é a mais importante, dentro do campo para somar pontos na tabela, nada de esforço de Narcísio, nada de interesse, nada de força, nada de dedicação de Ronaldo vai dar jeito se eles não forem bem dentro do campo. Então, parabéns para os jogadores também dentro do campo. Os que jogam e os que estão na suplência. Vocês são um grupo. Coloquem isso na cabeça que quando um não puder, o outro vai ter condição de jogar, que tudo vai dar certo. Agora, o que não pode é o presidente do Grapiúna torcer Barcelona na segunda fase. Ou terceira fase. E Álvaro vai torcer pro Barcelona? Bom, tava na foto lá acompanhando o Sub-20 do Barcelona. Na foto eu vi, agora você vai torcer... exatamente. Quando eu me bater com ele, eu perguntar, Álvaro Castro, meu parceiro, você vai torcer pra quem? Eu perguntei aqui pra ele. E ele? Né, respondeu aqui O quê? em áudio. Tá em áudio. Em áudio? É, tá em áudio, mas não tá abrindo. Eu botei aqui. Na segunda ou terceira fase, se jogarem Grapiúna e Barcelona, vai torcer pra quem? Mandou um áudio aqui agora. A gente vai abrir daqui a pouco para poder ver o que foi que o presidente do Grapiúna, Álvaro Castro, que esteve no domingo acompanhando o Barcelona Sub-20 em conquista, enquanto o Grapiúna profissional jogava em feira. A gente vai ver que foi o áudio que ele mandou daqui a pouquinho. Com relação ao Itabuna, Black, que também faltam 2 jogos. Sim. Pega o Bahia de Feira, um jogo importante já no domingo. O jogo das duas equipes mais fortes do campeonato, Marcelo. Exatamente. Duas equipes que tendem a subir, porém, volto a falar, tem o quadrangular final, que é o verdadeiro campeonato de ver quem tem farinha no saco. Quem não tem farinha no saco vai ficar pelo meio do caminho. Tomara, Marcelo, que essas equipes não se batam tão perto de datas, tipo, já estão se batendo agora na penúltima rodada, em fase classificatória. Tomara que em fase eliminatória também não se batam Bahia de Feira e Itabuna. Eu, particularmente, como torcedor do futebol da cidade de Itabuna, eu não torço para o Itabuna pegar o Bahia de Feira no quadrangular final, não. Eu penso para pegar, eu penso que pegue numa final, e prefiro que pegue numa final, porque a final é para decidir quem é o campeão. E não é muito louvável, é bom ser o campeão, o primeiro colocado, mas se o título é subir, eu prefiro subir do que ser o campeão. Se for para juntar uma coisa com a outra, subir sendo campeão, ótimo. Mas se não for campeão, subir é o mais importante. Tomara, eu não gostaria de pegar o Bahia de Feira na fase classificatória, na eliminatória, no quadrangular não. Mas se acontecer, quem tá aí, quer jogo. Faltando 2 rodadas, se terminasse hoje o Campeonato Baiano, Sim. da segunda divisão, o Itabuna pegaria o Galícia, que é o 4º colocado, e teríamos ali o clássico entre Bahia de Feira e Fluminense. E já é uma equipe lá de Feira de Santana que já estaria... Com certeza, com a vaga garantida. Exatamente. Então o Itabuna pega agora Bahia de Feira e fecha com o SSA também jogando lá no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Olha, Marcelo, e tudo vai depender, Marcelo, sinceramente, o quadrangular, Marcelo, final, vai ser decidido nesse jogo do Itabuna contra o Bahia de Feira. Porque se o Bahia de Feira ganhar do Itabuna, ele ultrapassa o Itabuna na tabela. É verdade. Tudo isso por causa de um vacilo que o Itabuna deu de estar vencendo de 2-0 e deixar empatar. Como aquele jogo ali. Como um relaxamento custa caro. Verdade. Entendeu, Marcelo? Já era para estar bem tranquilo. Já era para estar tranquilíssimo, com a primeira posição garantida totalmente, para não correr o risco de pegar o adversário mais forte. Ah, quem quer ser campeão e não escolhe adversário, concordo. Mas se você for com essa tese a vida toda, vai chegar uma hora que você vai faltar com a inteligência. Porque se eu posso ser campeão ou chegar mais longe, poder ser campeão, todos aí podem. Porque todos estão disputando. Óbvio que os classificados entre os 4 terão as chances maiores, porque ali acabou o campeonato para os outros que não foram classificados. Mas se no quadrangular final, como está aí hoje, Itabuna, Bahia de Feira, Fluminense e Galícia, os 4, todos os 4 têm chance de ser campeões. Ser campeão, só vai um. Mas se eu puder cruzar, futebol fala o cruzar, com o menos forte desse aí, teoricamente, qual é o menos forte? O 4º colocado. Qual é o mais forte? O primeiro colocado, eu. Eu vou querer cruzar com ele. Eu não vou querer cruzar com o que está coladinho aqui em mim, na pontuação da tabela, que também demonstrou muita qualidade, e eu sabendo da força que ele tem, principalmente na casa dele, que é verdadeiramente a casa dele, do Bahia de Feira, do momento, segundo do momento. Que tem a casa dele, que é o campo dele, e que ele é de lá da cidade, residente de lá, de Feira de Santana. Eu preferia pegar qualquer outro time, menos o Bahia de Feira nesse momento, Marcelo. E eu sendo do Itabuna. Eu acompanho aqui seu raciocínio, Black. O Bahia de Feira
Ele ganhando, ele passa o Itabuna. Sim. Né? E automaticamente, no jogo último do Bahia de Feira, e jogando lá no seu domínio, será contra a equipe do Ipiranga. Ele vai golear. Jogo lá dentro, exatamente. Ele vai golear. Cajueiro. Então, e aí é aquele detalhe, o primeiro colocado, aí tem aqui, na quarta colocação, brigando aqui, o Galícia, Ipiranga, Vitória da Conquista e também até o SSA. Aqui. Sim, então, que tem remotas as chances do SSA. É o time do mais ou menos. Mas isso, o SSA é o que joga primeiro nesse final de semana, né, Marcelo? Na rodada, que pega o Grapiúna. O Grapiúna. Que tem amplas chances de vencer. O SSA, essa é a grande verdade, não pode dar sopa para azar se eles ainda pensam em classificação. Um empate com o Grapiúna aí é tropeço para eles, acabou a chance deles. Verdade. Com certeza. Tomara que... E aí vai a 7 e pronto. Isso. Né? Mas você falando aqui, com relação a Itabuna e Bahia de Feira... Sim, você acompanhou o raciocínio? Você acompanhou o raciocínio? Você acompanhou? Se o Itabuna, aquele vacilo contra o Ipiranga, olha como ele pode custar caro aqui agora, é verdade. Mas ainda está no controle, as coisas estão na mão do Itabuna porque ele ainda é o líder. Mas se ele perder o confronto contra o Bahia de Feira, o confronto direto pela liderança do campeonato, o Itabuna passa de primeiro para segundo e ainda tem uma rodada que o Itabuna pode consolidar. Quando um time vem ganhando, quando o time vem bem, você não sabe como ele se comportará ou como ele se comportaria se houvesse uma derrota, um tropeço grande no meio do caminho. O Itabuna ainda não perdeu. Tomara que ainda não perdeu, ou ainda continue sem perder. Mas estamos falando de futebol, que nem sempre o melhor vence. E o primeiro classificado de uma competição pode cair na próxima fase, porque estamos falando de um esporte que nem sempre o melhor vence. Tomara que o Itabuna esteja consistente e consciente de que não ganharam nada ainda, que estão no caminho certo sim, mas que não ganharam nada ainda e que tem um bicho fortíssimo, coladinho nele, chamado Bahia de Feira, que é o próximo confronto, Marcelo. É isso aí. Cássio, me traga aí, vamos falar agora de seleção brasileira. Ontem a seleção jogou no estádio de Copa do Mundo, que é a Arena... Por que você cisma me falar que... Quando você fala assim, Marcelo, me soa como se você estivesse dando uma piadinha em alguém. Mas estádio de Copa do Mundo. Mas é uma piadinha. Você precisa frisar que é Copa do Mundo, porque é o Corinthians. É verdade. É pra aquela turma da Rua do Prado aí no Vila Zara. Então ontem a seleção jogou no estádio de Copa do Mundo. Sim. Venceu, deu sorte. Sim. Porque tá treinando no CT de seleção. Que inclusive Ancelotti elogiou. Elogiou o gramado, elogiou tudo. Sim. Né? E ontem jogando com o Paraguai, Vinícius Júnior fez lá o gol da vitória. Eu queria que você fizesse desse um balanço dessa vitória da seleção brasileira. Enquanto isso, meu querido Cássio, traga aqui os resultados de ontem aí nas eliminatórias. Brasil 1, Paraguai 0. Olha, Marcelo, o Brasil fez o gol do gasto. Né? Eu fiz uma brincadeira, Marcelo, sempre faço uma brincadeira, chego no grupo, naquele grupo que tem Levi, que Exato, tem Peu, não tem João no grupo, mas tem Levi, tem Peu, daqueles que vieram aqui, e eu perguntei, e eu falo, vamos minha rapaziada, acertem o placar do jogo e vão ganhar um Pix, eu não falo quanto é o Pix. Aí eles começam a dar o placar deles, tem alguns muito confiantes, outros nem tanto, o Ricardinho deu 3-0, há quem desse 4-1, 3-0, 3-1. Peu falou 1-0 e foi Peu quem ganhou o bolão de ontem. Quer dizer, o palpite de ontem foi Peu quem ganhou 1-0. Já fiz o Pix dele, não tem cobrança mais. Mas aí assim, a seleção brasileira jogou pro gasto. Eu, sinceramente, velho, eu não vi muita evolução no time de Ancelotti, como o povo tá falando. Pra mim nunca será essa seleção aí a seleção de Ancelotti. Essa é a seleção brasileira. A camisa, eu tô baseando pela camisa. Eu não vi grandes mudanças em tática, eu não vi mudanças em técnica, porque os jogadores a gente já conhece tecnicamente. Eu, sinceramente, eu não vi muita coisa, não. O que eu vi foram dois fatores que são louváveis, por isso eu vou destacar. Palavra da bola, um tesão muito grande nos jogadores, que tem que ter com a mudança do treinador, ela é automática, essa vontade excessiva. Verdade. Ela aparece porque, principalmente para os jogadores que estão indo na seleção por primeira convocação, primeira vez. E também o astral da seleção está muito bom. Você percebe as brincadeiras de jogadores. Quando um time está unido, você percebe quando ele faz o gol, que todos vão abraçar quem fez o gol. Ou normalmente quem fez o gol sai apontando para quem deu o passe. E ontem o Vinícius Júnior fez isso e todos os jogadores foram abraçá-lo no canto da bandeirinha, fazendo uma algazarra legal ali, que é válida. O momento máximo do futebol, o gol. E eles sabiam que depois daquele gol poderia ser que não tivesse mais, como não teve mais gols. O time de Paraguai é um time que não ofereceu perigo ao Brasil, foi único e exclusivamente para se defender, e se defendeu muito bem, tanto que só tomou um gol, essa é a grande verdade. Um gol que tem muito mérito do Matheus Cunha, que jogou ontem no lugar do Richarlison, né, o Pombo.
e o Matheus Cunha foi brigar por uma bola que normalmente o atacante não vai. Ele foi, abriu a passada, roubou o zagueiro e foi no fundo e fez o passe que ele olhou para quem deu a bola. Fez o passe, o Vinícius Júnior, que tinha naquele momento invertido a posição, o Vinícius Júnior fez um gol de centroavante, se jogando na bola, rala a perna no chão, rala a barriga no chão, mas o gol é válido, levanta, você nem lembra que ralou barriga, nem lembra que ralou perna, nem lembra que ralou polpa da bunda no chão, porque o gol é mais emocionante, é mais contagiante do que um simples cair de um jogador, que é normal. Então o Vinícius Júnior foi, se jogou na bola, fez o gol, aquele foi o gol da classificação que levou o Brasil para a classificação normal em matemática para a Copa do Mundo já garantido. Mas a que ponto chegamos, Marcelo? Vencer de 1-0 o Paraguai e achar que vencemos bem. Seleção, na minha opinião, não vi apresentar nada demais. Muita gente falando que o Ancelotti só teve 5 dias. Mas essa paciência eu não vi com o Diniz. Essa paciência eu não vi com muitos outros treinadores brasileiros. Tomara que dê certo na Copa do Mundo. Ainda falta muito tempo, 3 meses aí agora, para olhar jogadores pelo mundo. E até a Copa do Mundo ano que vem, para fazer um time e um grupo forte para que o torcedor brasileiro, o que ainda acredita na seleção e que fortaleceu esse acreditar agora com a vinda de um treinador top de linha, que é Ancelotti, possa se fortalecer e comprar suas camisas torcendo e esperando a Copa, pensando em o Brasil conseguir mais um título mundial. Eu acho difícil, mas é futebol. E quando entra em campo, Marcelo, muitos ainda temem sim a camisa da seleção brasileira, Marcelo. Beleza, Cássio, coloca na tela aí, no geral, os resultados, né, de ontem nas eliminatórias. O Peru empatou com o Equador em 0-0, Brasil 1, Paraguai 0, Argentina 1, Colômbia 1, Uruguai 2, Venezuela 0, Bolívia 2, Chile 0, e o Chile tá fora, né? Uruguai e Venezuela, esse jogo, Marcelo, antes do Brasil entrar em campo, só se o Brasil perdesse para ficar para as últimas partidas para tentar a classificação. Porque esse jogo aí já garantiu o Brasil matematicamente, já com a derrota da Venezuela. Já quero, Cássio, traga a classificação aí, enquanto o Nino fala aqui. A classificação pronto. Black, pode falar. A que ponto chegamos, né, Marcelo? O Brasil ia jogar com o Paraguai e o Uruguai já havia jogado com a Venezuela e venceu a Venezuela por 2-0. E o Uruguai classificou o Brasil antes do Brasil entrar em campo, Marcelo. Isso é. Então, portanto, ali, a Argentina em primeiro com 35 pontos, o Equador é o segundo com 25, terceiro Brasil 25, quarto Uruguai 24, o Paraguai é o quinto com 24, Colômbia é a sexta colocada com 22, Venezuela a sétima com 18, Bolívia a oitava com 17, e aí vem Peru, a nona com 12, e o Chile, não é, já fora da Copa do Mundo com 10 pontos, Black. Um desespero total e uma decepção total, Marcelo, para a seleção chilena, né? A seleção peruana ficando na frente ali 2 pontos, com 12 e o Chile com 10. A Bolívia é normal, a Bolívia ficar tão lá embaixo, mas mesmo assim ficou na frente do Peru e do Chile. O futebol chileno passou por uma crise muito feia agora, sinceramente. E se não passou por uma crise, vai entrar em crise, porque quando eles olham a tabela, Marcelo, e eles veem para quem eles ficaram atrás, é complicado vendo que eles vão se indagar. Será que nós estamos caindo ou eles estão crescendo de produção, de rendimento dentro do campo e de organização, de tudo que leva a um país ter uma seleção para que ela seja chamada de vencedora ou para que ela fique melhor colocada na tabela do que nós? Sinceramente, é vergonhoso o Chile, que ultimamente aí vem batendo na testa com a Argentina na Copa América, e agora o Chile ser o último colocado das eliminatórias é muito vergonhoso pro futebol chileno, Marcelo. Black, olhando a tabela ali, a Argentina é absoluto. Sim. Ninguém pega mais, não é isso? 35 pontos, já que faltam 2 rodadas. Sim. Né? São 18 jogos. O Brasil, ele tem 25. Equador é o segundo com 25. Aí tem ali atrás Uruguai, Paraguai, que podem... Colômbia também tem 22. Sim. Você acredita que com o novo treinador, com o novo estilo de jogo, o Brasil possa terminar em segunda colocada aqui? Acredito, Marcelo, acredito e sinceramente espero que isso aconteça. Não vou falar em o Brasil colar na pontuação ou ultrapassar a Argentina, porque na matemática isso é impossível. 2 mais 2 será 4 a vida inteira, e matemática então, chega a 31 aqui, no caso, 2 vitórias. Matemática é uma ciência exata. Então não tem como o Brasil ultrapassar a Argentina. Mas eu tenho certeza e a esperança
que a seleção brasileira vai melhorar essa pontuação, sim, e melhorando a pontuação, possa ser que melhore a colocação. Ele melhorar a pontuação, eu acho que vai, eu como torcedor brasileiro. E melhorar a colocação, eu vou dar uma secada como torcedor brasileiro no Equador para que o Brasil melhore a colocação. A pontuação ele vai melhorar. E repetir palavras suas ontem, eu vivi para ver o Brasil atrás do Equador. Equador, é brincadeira, pai. Equador nas outras épocas, até o Grapiúna ganhava. E era caixa de pancada da seleção brasileira. Mas Marcelo, em outras épocas, como você falou, nós só queríamos saber, nós assistíamos o jogo para saber qual seria o placar. Era esse, a nossa dúvida era essa. Quanto será o placar? Quem irá fazer os gols? Quais jogadores irão fazer os gols? Isso. Hoje não. Nós assistimos o jogo, primeiro, por causa de um treinador que é hipercampeão, e nós vamos ver quem ele vai escalar, e o que ele vai falar na beira do campo, e quantos chicletes. Os caras da Globo estavam vendo quantos chiclete Ancelotti mascava durante o jogo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Me deixe, viu, pai? Mas no frigir dos ovos, entre mortos e feridos, se salvou a camisa da seleção brasileira. Mais vezes campeã do mundo, a única presente em todas as Copas. Marcelo, estaremos em mais uma. Você falou em conta aí, um abraço ao nosso querido Duda, contador. Isso. Tá acompanhando a gente. Ele falou assim, Marcelo, nós que somos contadores, 1 centavo é dinheiro. É, né? Ele falou. 1 centavo é dinheiro. É verdade. É verdade. Por causa de 1 centavo você não tem. Você pode ter R$9,99, por causa de 1 centavo você não tem 10. Então tá certo ele. Duda, um abraço. Ficou feliz com a vitória ontem. Porque Vinícius Júnior fez o gol. Disse que é do Flamengo. A maioria aí falando. O Vinícius fez o gol porque é do Flamengo e tal. Já era, irmão. Simples, Vinícius Júnior. Um jogador simples que luta bastante durante o jogo, né? Corre, se dedica. Totalmente diferente do Vinícius Júnior do Real Madrid. Claro que ele fica bem à vontade com o treinador que está agora. Tem seu valor. Ninguém faz o que ele fez no mundo, principalmente no Real Madrid, né? Onde tem toda a liberdade, carisma do torcedor e confiança da comissão técnica. Coincidentemente, o treinador dele lá é hoje o treinador dele aqui na seleção brasileira. Tem o seu valor sim, mas nós não conseguimos ver o mesmo Vinícius Júnior com a camisa amarela da seleção ser o Vinícius Júnior de rendimento do Real Madrid. Há uma diferença muito grande, mas fez o gol, não fez mais do que a obrigação, mas é o jogador, Marcelo, nesses 2 jogos contra o Equador e Paraguai, foi o jogador brasileiro que mais levou perigo, foi o jogador brasileiro que mais tentou jogadas individuais, ou seja, ele tenta. E tentar, Marcelo, é mérito de um jogador que está dentro do campo, sabendo que precisa de tal resultado. É isso aí. Bleco, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser. Você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI, obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã esteja aqui conosco, porque aqui são 20 anos contando a sua história. É isso aí. Mais esporte. Amanhã vamos falar da Copa 2 de Julho, né? Que tem a seleção que vai representar a cidade lá em Salvador, agora em julho. Né? E a gente vai estar trazendo aqui realmente os grupos em que a seleção vai estar lá na cidade de Salvador, tá bom? Vão ter os valores do Interbairro ou não, né? Amanhã também. Amanhã. Rapaz, eu soube que teve jogador que pediu moto. Só vou se você me der uma moto. Exatamente. E teve jogador agora e falou assim, olha, pedi aqui 300, me ofereceram 400, eu tô indo pra lá. O velho leilão. É o leilão. O jogador não está errado. Não tá não. O jogador não está errado. Paga quem achar que deve e quem achar que ele merece. Ele vai sempre achar que merece mais, ele tá certo. Ele tem que se valorizar. Mas, você acha que ele vale? Se acha, pague. Se não acha, um abraço, vida que segue pra ele e pra você também. É verdade. O negócio é contratar. Pode contratar à vontade aí, né? Quero ver quem vai pagar. No final a gente vê como é que vai ficar. Bom, final de programa, mais esportes amanhã, meio-dia. Encontro marcado aqui pela sua TVI, 20 anos contando a sua história.